Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Hoje é terça-feira da 10ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de Mateus está no capítulo 5, versículos de 13 ao 16. Disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quando eu vejo Jesus dizer, vós sois o sal da terra, eu vejo Jesus me dizendo, encontre o ponto do equilíbrio. E por que eu compreendo assim? Porque o sal, quando é de menos, ele não realça o sabor dos alimentos. Mas quando ele é demais, a comida fica insuportável de ser ingerida. Para que o sal cumpra o seu papel junto aos alimentos, ele precisa estar no ponto certo. Quer dizer, ele precisa estar equilibrado. Nem de menos, nem de mais. No ponto certo. Assim é o homem que vive pela fé. Se lhe falta a fé, ele esvazia a vida de sentido. O homem que não tem fé costuma ter a sua estima lá embaixo. O homem que norteia o sentido da sua vida pela matéria acaba caindo num vazio existencial muito grande. A falta de fé leva o homem ao aniquilamento. Mas a fé exagerada é fanatismo. E o fanatismo, ele deixa a pessoa cega. A fé, ela precisa ser vivida no ponto certo. Nós temos que encontrar o equilíbrio para a fé. No mundo, o cristão se torna sal quando ele consegue ser uma pessoa equilibrada, que vai ajudando as pessoas a nortearem melhor a sua vida, a reencontrar o sentido da sua vida, a encontrar as respostas certas para as suas perguntas, a retomarem o caminho quando estavam perdidos. A fé nutre, a fé fortalece. E é assim que o cristão se torna sal na massa do mundo. Quando ele consegue devolver o equilíbrio à vida. Porque se ele tiver uma fé enfraquecida, ele vai ser apático, indiferente. Se ele for fanático, ele vai arrumar conflitos, vai excluir, porque o fanático não enxerga além da ponta do seu nariz. E só consegue estar com ele quem pensar como ele. Ele não consegue ver beleza, muito menos riqueza, nas diferenças.
E o cristão, para ser sal, ele precisa aprender a lidar com as diferenças, a ver os valores, as virtudes em cada diferença e conseguir, a partir das diferentes realidades, culturas, histórias, idades, pensamentos, opções, gêneros, enfim, ele conseguir gerar uma harmonia, um equilíbrio, fazer com que a sociedade encontre o caminho da paz. O cristão que é sal na sociedade é o cristão que sabe ser um instrumento da paz. É aquele ser humano que sabe harmonizar todos os ambientes e corações. Mas para que o sal execute bem o seu papel, desempenhe bem a sua função, ele precisa da luz. Vocês veem que as novas ideias são sempre representadas por uma luz, por uma lâmpada. Nossa, me veio uma luz, quer dizer, me veio uma nova ideia. O cristão, ele consegue iluminar aquilo que está escuro e revelar o que está escondido, seja para ser trabalhado, aprimorado, aperfeiçoado ou para ser exaltado, testemunhado, praticado. Mas o cristão, para ser luz, ele tem que ter sempre novas e boas ideias. Porque são essas ideias, por que não dizer esta criatividade, que atualiza o Evangelho e facilita o aconchego do Evangelho nos corações. Porque essas novas ideias de traduzir o Evangelho, de levar o Evangelho, faz com que o Evangelho seja absorvido pelas pessoas, assimilado pelas pessoas. Imagine vocês se no nosso hoje a gente anunciasse o Evangelho como era feito há 1000 anos atrás. E não precisamos ir a 1000, não, há 100 anos, há 150, 200 anos atrás. Quer dizer, o Evangelho não chegaria ao contexto atual, não falaria ao coração do homem moderno. Para que o Evangelho de fato seja atual, ele precisa de novas ideias para ele ser oferecido ao mundo moderno. Que é para que a gente consiga tirar coisas novas de um tesouro tão antigo, já dizia Jesus. Ser luz é ter a coragem de oferecer ao mundo uma boa ideia. E essa boa ideia, ela tem sempre inspiração no Evangelho. Ser luz é mostrar ao mundo o caminho, que é Jesus Cristo. E é a partir dessa luz que revela a face do Cristo que o homem vai se percebendo pecador e se deixando banhar pela misericórdia, que o homem vai experimentando algo novo na sua vida, ao mesmo tempo que ele vai se reencontrando. Porque a luz revela o caminho, a luz mostra por onde devemos ir. E revelando o caminho, a luz facilita o caminhar, porque ela revela aquilo que nos espera ao longo da jornada. Na medida em que somos luz e conseguimos ter boas ideias para atualizar o Evangelho, eu me torno sal. Porque eu levo o Evangelho à vida das pessoas e realço o sabor. Quer dizer, pelo encontro com o Evangelho, o homem se redescobre e consegue de fato perceber o valor que a sua vida tem. Esta é a missão de todo batizado, ser sal da terra e luz do mundo.
mostrar o caminho e animar o homem a caminhar, dando novo sabor, realçando o sabor da sua vida, levando o homem a um ponto de equilíbrio, de harmonia, principalmente entre o eu interior e o eu exterior. Tudo isso depende de boas ideias que vão sair do Evangelho, mas contextualizada ao momento atual para ter facilidade de ser compreendida pelo homem de hoje. Seja você como o sal na vida das pessoas. Realce o sentido da vida. Não deixe uma pessoa desistir da vida. Leve ela ao equilíbrio. Seja você como luz que mostra de fato a beleza das coisas, que realça a beleza das coisas, que faz as pessoas enxergarem o caminho, mas ao mesmo tempo que revela o que precisa ser transformado e o que precisa de fato ser cultivado. Mas não esqueçam de uma coisa: você não é a luz, você é portador da luz, porque a luz é Jesus. Você carrega consigo aquele que dá sabor. Ser sal e ser luz é revelar Jesus e o efeito da sua palavra na vida das pessoas. Que você possa assumir o seu batismo. Porque já no batismo nós recebemos uma vela e recebemos um pouquinho de sal. Porque é no nosso batismo que começa a nossa missão. E não se esqueça, o sal que dá sabor também é amargo, para nos lembrar que o caminho do cristão passa sempre pelo caminho da cruz. Mas o cristão é luz porque a cruz não vence. O que vence é a luz, é a ressurreição. Depois da cruz veio o sepulcro vazio, veio a luz, veio a ressurreição. Acredite na vida, lute contra a cultura da morte, ajude a salvar vidas e levar almas para Deus. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.